Mas voltando ao curso que a gente tava falando agora, assim, a brincadeira, você lançou o isso. curso domingo, você fez o lançamento, a plataforma já está disponível, e é justamente esse curso sobre um Deus entre deuses que você lançou, contando um pouco dessas histórias desses outros deuses também. Isso, é uma metáfora que eu tô usando bastante, é do iceberg, né? Tipo assim, Uhum. você tem na Bíblia aquela primeira camada superficial que pressupõe dos leitores originais um conhecimento contextual maior, Sim. que a gente não tem hoje automaticamente, mas pode ter por meio do estudo histórico. Né? Tá. Você só vê a cabeça do iceberg, mas tem muito mais coisa embaixo. Exato. Então, por exemplo, tem uma passagem em Ezequiel, fiz até um vídeo recentemente no canal sobre isso, que fala assim, que as mulheres choravam por Tamuz no Templo de Jerusalém. E ele segue o barco. Who the fuck is Tamuz? Agora, quem é Tamuz? Por que mulheres choram por ele? E por que, de todos os lugares, o Templo de Jerusalém, né? Uhum. E aí, no vídeo eu explico, mas no curso a gente vai ter uma aula mais completa ainda, pegando assim. esse contexto maior ainda, com os textos dos caras, por exemplo, que cultuavam Tamuz, o que eles falavam sobre esse ser, pra gente entender a história dele e aquilo fazer um sentido mais completo. Então você pega esse trecho e vai estudar Tamuz, você Isso. vai apresentar outros textos. Eu organizei Você sai o da curso a Bíblia pra partir isso, dos então. vários deuses que aparecem. legal. Então tem falo sobre Baal, e em cada deus que eu pego um tema que fica mais explícito naquela situação. Por exemplo, Baal é um deus que tem muito a ver com a realeza, com o fato de que os reis na época eram os principais caras que conduziam a religião daquele povo. Eles definiam. Se o rei quer promover o culto de Baal, ele promove. Né? Uhum. Se ele quer, quem ergue um templo para um deus são os reis, quem tem recurso. Então, a estrutura de poder, ela condiciona muito fortemente a forma como as pessoas cultuam naquela região, né? Então, no vídeo de Baal, eu falo sobre essa questão da religião dos reis e como é que isso influencia na Bíblia também. Né? Tem vários reis que promovem o culto de Baal. Reis de Israel e reis de Judá que promovem o culto de Baal. O que os autores do texto condenam porque eles pensam diferente desses reis. Perfeito. Né? Os reis não estavam fazendo isso de sacanagem. Pensando como historiador, tipo assim, é tão histórico aquele rei ter interesse no culto de Baal quanto o autor dos textos bíblicos não ter interesse ou ter interesse em acabar com o culto de Mas Baal. isso aí é o quê? É nos profetas ou é Pentateuco? Não? Esses reis? É no livro dos reis, principalmente. Ah, no livro de reis, Isso. tá. Mas Baal aparece em vários profetas também, né? Não sei Ou se seja, a profetas. prova de que não foi o Moisés que escreveu também, né? Não pode ter sido. No Que reis não tá no Pentateuco, né? não. Mas no tempo de Moisés já tem crítica a outros deuses também. Tem a questão do bezerro de ouro, por exemplo. Ah, sim, é verdade. E o bezerro de ouro é outro negócio meio aleatório também, né? Os caras saem doido pra quem conhece a história mais ou menos. 5 minutos, né? Tipo, o Moisés falou, vou lá e já volto, É né? uma história sensacional. Já tá o êxodo. Né, que Moisés fala, galera, eu vou lá subir e já volto. O povo que Moisés abriu o mar diante de todos, mostrou o quanto seu Deus era poderoso, Que teve Deus as 10 mandou- pragas do Egito, eles estavam sendo escravizados, e para segundo a Bíblia. Deus mandou o maná lá, como é que é? Não, eu vou isso é chegar depois. nessa parte. Pois é, mas assim, o povo hebreu que estava sendo escravizado, torturado, e aí viu cair meteoro do céu, Deus tacou o terror, e Moisés falou, vambora, e abriu o mar, e o povo passou. Se eu fosse hebreu naquela época, eu ia falar, cara, Deus, estou contigo. Porque eu vi contigo tanta e não coisa aí, abre. abri o mar, Claro. né? Deixei de ser ateu. Uau! Né? E aí a gente vai para outro lado, né? O mar se fecha, mata lá os soldados egípcios, e aí Moisés fala, depois disso tudo, gente, né? Eu vou subir ali em cima e eu já volto. Não façam nada de que eu vá me arrepender. Moisés sobe para escrever os 10 mandamentos. Quando ele volta, a galera tá cultuando um bezerro. Que traição! Justo um bezerro. Não, Que traição! E parece totalmente aleatório, né? Porque tipo, assim, Aleatório. se for pra fazer um deus que seja assim. Por que não uma Uma lhama? forma humanoide, Por que não sei uma lá, né? lhama? Tipo assim, você vai pegar um animal, lógico, isso parece meio. Se eu tivesse lá, eu ia falar um guaxinim. Não, bezerro não, gente. Guaxinim, alguém? Guaxinim, mais alguém? Ou 2, 3, 4... Não. Eu só imagino a galera falando, porra, Moisés é um chato do caralho, não deixa a gente fazer nada, mano. Aí Moisés sobe e diz, agora vai ser da hora. E eles fazem um bezerro. Mas por que um bezerro? O bezerro, o bovino em geral, né? Tanto vaca também, quanto o touro jovem, o touro velho e o touro novo, que seria meio que o bezerro, eram símbolos de fertilidade, de força, de poder, de autoridade. E deuses como El e Baal, que são deuses cananeus que estavam lá naquela região antes da história de Moisés, né? Que a gente pode depois discutir até que ponto é histórico exatamente. Mas eles eram representados como bovinos. Tá. Então você tem estatuetas, tem estátuas assim
de bois que representam esses deuses. E há indícios, inclusive, até por uma leitura mesmo da Bíblia, meio que a contrapelo, né? Tipo, o autor está querendo dizer uma coisa, mas você pega uma coisa meio que por trás do que ele está falando, que é uma história em que um rei de Israel, e só para dar um contexto aqui, né? Israel e Judá são dois reinos diferentes nesse período. Então são reinos que têm uma autonomia diferente, têm reis diferentes, e tem um momento em que eles são rivais. E aí, o rei de Israel está frustrado porque todo mundo vai adorar Javé no templo de Jerusalém, que fica em Judá, que é outro território. E adorar significa levar também o 10%, sei lá, da colheita, levar... Tem uma questão financeira no rolê. Tem uma questão também econômica, né? A concentração de recursos ali. E você indo para lá adorar o Deus, se você só vai para lá, você também está legitimando aquele poder. Perfeito. Se você reconhece que o Templo de Jerusalém é o lugar para se adorar, e ele está sob o controle ali do rei de Judá e não do de Israel, o rei de Israel olha para aquilo e fala assim, não pode ficar assim. E aí ele manda fazer duas estátuas, 2 bezerros de ouro, ou 2 touros jovens de ouro, 2 novilhos de ouro, e coloca esses animais, esses objetos culticos, né? Que era muito comum que todo mundo tivesse objetos culticos naquela época, coloca um num templo em Dan e outro numa outra cidade, que eu não lembro, que faz parte de Israel, de forma que o povo possa adorar Javé em Israel. Não precisa ir para Judá, né? Pagar pedágio para a nação rival, para o território rival. Vocês podem adorar aqui mesmo, é só ir lá no templo de Dan e tal. Só que ele fez bezerros de ouro para que as pessoas fossem adorar Javé nesse lugar. Então, será que o touro era utilizado também como um símbolo cultico pelos adoradores de Javé? Faz sentido também. Então a ideia de adorar o bezerro de ouro não necessariamente é a ideia de adorar outro Deus. É a ideia de adorar inadequadamente o Deus de Moisés, que não quer imagens dele. Sim. Então eles fizeram imagens. Eles fizeram Ainda mais uma imagem. imagem zoomorfa, né? Tipo, uma imagem... Porque tem... Isso. E que era muito comum. No Egito a gente tem Horus, é um falcão. Sim, às vezes cabeça de falcão, às vezes corpo de pessoa, mas às vezes um falcão inteiro. Anubis, uma cabeça Peraí, de então chacal. não necessariamente que o bezerro fosse um outro deus, Isso. mas eles estavam cultuando uma imagem, mesmo sendo de Javé, mas a ideia ali era então, não isso cultuar faz uma mais imagem. sentido. Vamos fazer um bezerro aqui em homenagem ao Deus que livrou a gente homenagem a do Javé. Egito. E- Porque é o que Moisés os caras não. estavam acostumados, né? A fazer. Você adora os deuses por meio de imagens. Essa imagem não necessariamente é uma estatueta. Ela pode ser uma pedra. Você pode pegar uma pedra e levantar essa pedra, isso é uma estela, né? E são objetos que representam a presença do Deus. Porque essa ideia de você ter um Deus que ele é invisível, intangível, você não sabe muito bem onde ele está, você vai adorar, tá? Mas eu vou para onde? Pra onde eu vou olhar? Eu vou levar ofertas para esse Deus, tá? Mas onde que eu coloco isso? Então sempre houve, do ponto de vista cultico, assim, na história da humanidade, em todos os lugares do planeta Terra, essa questão de concretizar os deuses. Eles reconhecem os deuses como seres que transcendem aquele objeto, eles não se resumem àquele objeto, mas o objeto é uma peça na Perfeito. estratégia cultica, na performance cultica. Isso me lembra quando eu estava na Irlanda e eu vi num lugar que era onde antigamente, antes, na época dos reis celtas, tal, não sei o quê, que eles faziam a escolha do rei ali. Que depois foi cristianizado, né? E aí você tem ali uma das igrejas mais antigas, tal, da Irlanda, tal, que é pequenininha. E lá é muito louco, porque você tem uma estátua, eu não lembro agora se é de São Patrício, talvez seja de São Patrício, talvez seja de Jesus, eu não lembro agora, eu tenho foto disso. E do lado tem uma pedra, em pé. E aí falaram assim, esta pedra é o deus Cernunnos, acho que é Cernunnos, que é um deus celta lá. E aí você fala, pô, a elaboração é meio diferente, né? Um é uma estátua toda elaborada, o outro é uma pedra, mas pro contexto dos celtas era... Não, eu te digo mais. Você pode ter uma pedra como uma imagem divina, você pode ter uma estátua mais sofisticada do ponto de vista artístico, assim, como uma imagem divina, e você pode ter uma pessoa viva como uma imagem divina. Sim. Os reis, muitas vezes, eram a imagem divina. O faraó, por exemplo, ele era a imagem de Horus. Então a pessoa via o rei e era como se ela estivesse vendo Horus. Ela deveria tratar o rei como se ela estivesse tratando Deus, né? Então Inclusive, nesse contexto de Horus, ele se enxergava como Deus também, no sentido de que
Eu não tô pensando... Mas para ele também, né? Ele era uma reencarnação daquele Deus mesmo, Muito né? conveniente. E às vezes subia a cabeça, né? É. Akhenaton que o diga. Mas essa mas história é uma que você relação- contou desses 2 bezerros também está na Bíblia. É isso Tá. Ela tá no livro dos também 6. também tá nessa descrição que você tá falando. E até um detalhe, assim, é uma minúcia, assim, né? Mas essa história que aparece dos 2 bezerros, Aham. são 2. Uhum. No texto do Êxodo, a gente encontra a ideia de um bezerro, né? Uhum, Mas tem uma parte no livro de Êxodo que fala de plural. Os deuses, ou os ídolos que vocês fizeram, né? Tá. Ou os bezerros que vocês fizeram. Então há como a gente não tem essa datação precisa dos textos, a gente tem que fazer por métodos indiretos, há uma opinião bem forte acadêmica hoje de que a história mais antiga de Bezerro de Ouro é a do livro dos Reis, que cronologicamente estaria depois de Moisés, Sim. mas que essa história foi incorporada na história do Êxodo, posteriormente, né? Que o Êxodo foi escrito muito tempo depois. Isso. E o que eu acho curioso é que Moisés desce com as tábuas na Bíblia, não desce? Então você não pode louvar a vaca, mas você pode louvar a tábua, né? Mas a ideia é que você não E está não era uma louvando a tabuinha. tábua, né? não era eu um entendo, tabuão. tô sacaneando, mas você traz Mas- as regras, né? Sim, mas isso é interessante porque existe essa crítica, eu até distingui nas palavras, né? Às vezes aparece muito na Bíblia a ideia de ídolos Sim. e a ideia de Deus. Não é que os ídolos sejam exatamente os falsos deuses. Os ídolos são os objetos culticos. Uhum. Então, se você condenar a idolatria no sentido de não tenha imagens de outros deuses, não necessariamente significa você negar a existência de outros deuses e nem mesmo condenar Caralho, isso é muito outros louco. deuses eles mesmos, né? A crítica à idolatria é uma crítica de forma de culto. É uma crítica à estátua, não uma crítica a existirem outros deuses. E isso é muito interessante na cultura do povo protagonista, digamos assim, da Bíblia, num determinado momento histórico, em que eles começam, de fato, a buscar esse... É uma coisa que é chamada na história das religiões de aniconismo, que é você não ter um ícone, né? O ícone seria mais ou menos o ídolo, né? Uhum. Você não representar o ser supremo ali, o ser que você adora, porque aquilo reduziria aquele ser a algo que Bom, você pode quebrar uma estátua. É algo tangível, talvez. Se você quebra uma estátua, parece que você está quebrando o Deus, sei lá, você pode profanar o Deus profanando um objeto. Então, para evitar isso, você não representa. No budismo existe essa tradição anicônica, por exemplo, de não representar Buda. A gente pode até depois conversar se Buda é Deus ou não, Buda etc. É uma divindade, mas Mas você não representa dá pra Buda, você coloca, às vezes, um trono vazio, que representa Buda, mas ele não está É um demonstrado. simbolismo bonitinho. E um você- trono vazio. E você tem as pegadas de Buda também, porque não é o pé dele, é onde ele pisou, então você tem algum tipo de concretude, legal. mas sem representar. Sim. Como é que eu represento sem representar, né? Isso, exatamente. Legal. Você tem uma árvore também, debaixo da qual o Buda teria recebido, teria alcançado a iluminação. Também essa árvore representa muitas vezes Buda, né? Então é uma estratégia de pensar sobre o sagrado diferente da idolatria, da idolatria nesse sentido de o culto mediado por imagens. É né? uma roubadinha no final das contas, né? Porque Buda não tá lá, mas a cadeira tá. No caso de Javé, né, que até o nome dele começa a desaparecer. O pessoal começa a falar o Senhor, né, Adonai no hebraico, depois até Adonai fica meio que carregado demais, eles começam a falar Hashem, que é o nome. Então qualquer tipo de delimitação daquele Deus o diminui, então não pode ser feito. Tem até uma teologia, que isso é mais para frente ainda, que é chamada teologia apofática, que é que você não pode falar nada afirmativo sobre Deus. Porque qualquer coisa que você fale que Deus Limita você ele. está limitando, você está condicionando Caralho, aquele que ser louco. que é ultimamente transcendente. Ele é tudo, E- então você não pode limitar ele a nada. Isso, Da você não hora. pode falar que ele tem corpo, você não pode falar que ele tem gênero, Nome. sexo, enquanto que na antiguidade, no contexto mesmo em que a Bíblia se desenvolve, fala-se muito do pênis de El, por exemplo, que é um deus cananeu, que o pênis dele é como os rios, o pênis dele é como uma inundação. Por quê? Louvando a fertilidade, né? Claro. A fecundidade, a virilidade, né? A força desse Deus. Mas no caso da Bíblia, essas metáforas corporais elas vão cada vez mais sumindo. No início não é tão sumido assim. Tem um episódio, por exemplo, tem uma história do Êxodo mesmo, que Moisés pede para ver a glória de Deus. E aí Deus fala assim, tá, eu vou te mostrar a minha glória, mas eu vou fazer isso de um jeito
que você não... A música do Charlie Brown veio automaticamente na minha cabeça, me sabotando. Mas eu vou fazer de um jeito que você não vai que você não seja destruído pela minha glória. Pela minha radiância, né? Cara, a minha quinta série é muito pesada nesse Calma, momento, calma, né? segura. Eu vou fazer E aí, de um jeito Que ela não vai esquecer, ou que eu não vou te destruir. E aí Deus coloca Moisés na fenda de uma rocha, põe a mão na frente para cobrir Moisés, e aí depois que ele termina de passar, ele tira a mão e Moisés vê Deus só de costas. Porque ele não poderia ter visto a face, que é o ponto mais concentrado da identidade, né, e consequentemente da expressão de divindade Qual daquele livro ser. tá isso? Hã? Em qual livro tá isso? No Êxodo. Olha, vê a bundinha. É, Vê a bundinha aí- divina. olha E aí, só. alguém mais pra frente poderia ler essa história e ficar incomodado com isso. Tipo assim, não, mas parece um Né? negócio meio, viu Deus de costas. E esse tipo de coisa só não... não viu de frente porque senão a glória dele ia aparecer. E esse O tipo que de coisa será a gera glória, né? esse tipo de imagem, de história que é para exaltar aquele ser, começa talvez a não cumprir bem o seu papel. Claro. Então você adapta a partir da sensibilidade daquele novo tempo. Então isso é o que mais acontece também em história das religiões em geral, né? A forma de pensar sobre o ser cultuado, ela vai mudando de acordo com o que se considera interessante naquele tempo, Claro. quais são as referências, qual que é a sensibilidade.